Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é mais um programa Dinheiro na Mesa, o programa semanal em que a gente responde as perguntas que a gente recebe lá no nosso Instagram e também lê as histórias e os comentários que vocês deixam aqui pra gente no YouTube e também nas nossas redes sociais. Eu sou o Thiago Weber, como sempre estou aqui com meu amigo João de Paula. E fala aí, João, como é que vai ser a dinâmica hoje, cara? Bora lá então, galera. Mais uma vez, sou o João V. de Paula, pode me seguir no Instagram também, junto com o Thiago e os nossos perfis aqui do Dinheiro na Mesa. Hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter uma pergunta que foi feita nas nossas redes sociais, umas caixinhas antigas que a gente teve aqui. E também vai ter um comentário, uma história aqui que um seguidor trouxe no YouTube e nós vamos ler aqui e comentar em cima dela, tá? Porque essa é a ideia, né? A gente trazer histórias, falar em cima do que já aconteceu com você, as principais dúvidas e também comentar aqui a nossa opinião sobre decisões importantes para serem tomadas na vida. Beleza? Então bora lá para a primeira pergunta, sem muita enrolação. Primeira pergunta aqui foi feita no nosso Instagram, aqui numa caixinha de perguntas. Cara, essa pergunta aqui ela é muito boa. Acho que todo mundo que acompanha a economia, que para olhar o jornal na TV, ler o jornal em papel, já pensou nisso, porque a gente tem um histórico bem relevante sobre isso que eu vou fazer aqui, tá? A pergunta é a seguinte: por que a taxa de juros é tão alta no Brasil? Hoje a gente está dando um contexto, né? Com uma taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, em 15% ao ano. A gente não tinha esse patamar desde 2006, Thiagão. 2006 a gente não tinha 15% ao ano. É, muita coisa. Ali por 2013, 14, chegou a 14 e pouquinho, mas nunca tinha atingido 15%. E aí hoje, pós-pandemia, quase 20 anos depois, a gente volta a atingir 25%, tá? Então a pergunta ela é muito pertinente. Vou passar a bola para o Thiagão aqui começar essa resposta, porque aqui tem muita história para a gente contar. Eu acho que o negócio, primeiro é legal contextualizar, eu não me lembro exatamente qual é o dado, tá? Mas o Brasil hoje ele só perde em taxa de juros para a Turquia, praticamente estão resetando o sistema monetário lá na Turquia. O Brasil é o número 2 e o mais louco de tudo, cara, o Brasil tá com mais juros do que a Rússia que tá em guerra, velho. Isso aí é uma loucura absurda, né, da gente se colocar a pensar. Então a gente vai tentar responder um pouco desse ponto aqui hoje. E um disclaimer importante é que essa pergunta ela não tem uma resposta objetiva e única, tá? Ela é uma questão que a gente pode dizer que ela é até científica, então aceita respostas diferentes, aceita hipóteses diferentes e que elas precisam ser experimentadas na vida real, né? Até porque a taxa Selic ela é determinada pelo Copom, né? Que é um braço, um comitê dentro do Banco Central e o que se espera e o que tem acontecido são decisões técnicas, não são decisões políticas. Inclusive, desde 2019, se não me engano, tem a independência do Banco Central, elimina essa interferência política na decisão da taxa Selic, o que é fundamental para uma economia se desenvolver. A decisão, sendo técnica, ela vai olhar N variáveis econômicas, N equações aqui para tomar a decisão de perspectivas econômicas, né? Então, como tudo na economia, tem premissas, e essas premissas elas podem mudar. Então não vai ter nunca uma resposta certa, né? Matemática aqui, tá? O negócio dos juros, assim, ó, por que ele é tão alto? Tentando responder objetivamente. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a taxa de juros ela é o preço do dinheiro. É o quanto que a gente recebe em troca por abrir mão da liquidez, abrir mão da disponibilidade do dinheiro no curto prazo. Então, se um país ele precisa pagar muito para conseguir captar dinheiro, porque no fim do dia a taxa Selic é o que determina, né, o juro que vai ser praticado de forma básica dentro daquele país, né? E o título público, que é a forma como o governo arrecada o dinheiro através de dívida, ele vai normalmente ser pago baseado ali na taxa de juros, né, na taxa Selic. Então para o governo pegar esse dinheiro e precisar pagar tanto, significa que ele tem algum problema de credibilidade, então o governo ele não consegue captar recursos de maneira barata, e isso tem tudo a ver com a estrutura econômica. O Brasil ele tem um seríssimo problema hoje relacionado à produtividade. As pessoas que trabalham no Brasil, os profissionais que trabalham no Brasil, na sua maioria, eles são pessoas pouco produtivas, é isso que significa. Então a gente tem setores assim que são muito estratégicos, setores de alta tecnologia, principalmente a parte aeronáutica, mas fora isso, a maioria dos empregos que o Brasil gera são de baixa qualificação, baixa produtividade. E isso faz com que
o nosso crescimento econômico ele não seja sustentável a ponto de o crescimento da nossa dívida não se tornar algo problemático. O crescimento da nossa dívida sempre acaba sendo algo problemático porque a matriz produtiva do Brasil ela não dá essa sustentação, ela não dá essa credibilidade que o Brasil precisa. Então essa é uma das causas, né? É um dos pontos de partida. O Brasil ele tem pouca credibilidade e pouca forma de botar fé nos agentes, né, que ele vai conseguir realmente crescer e esse problema da dívida não vai estragar a moeda brasileira. Agora eu já vou passar a bola para o João também, porque tem um outro ponto, que é o nosso histórico recente de problemas monetários, problemas inflacionários, né, João? Exato, porque assim, gente, o que acontece? A taxa Selic, ela é como se fosse o remédio para controlar o grande problema que é a inflação. Então, quando a gente tem um período de inflação alta, um período inflacionário, com a inflação descontrolada, se usa a taxa Selic para controlar essa alta da inflação. Também pode ser a queda da inflação, né? Uma deflação, mas no Brasil isso não acontece nos dados recentes, pelo menos, né? Então, só para vocês entenderem aqui de uma maneira muito mais ampla, né? O Brasil ele tem uma meta de inflação que é em 3% ao ano, ou seja, o governo ele tem uma meta do dinheiro, né? Perder valor, que isso que é a inflação, em 3% ao ano. Quando está muito acima ou muito abaixo da meta, a taxa Selic vai controlar esse valor errado aqui de inflação. Por exemplo, nos últimos 12 meses, falando hoje, agora no mês de agosto, a inflação está nos últimos 12 meses entre 5% a 6% ao ano. Então, está quase o dobro da meta. Para controlar essa inflação alta, o que a gente faz? Aumenta a taxa Selic, porque o dinheiro fica mais caro, como o Thiago falou. Então, as pessoas, elas não... o que o governo quer é desincentivar o consumo. Que as pessoas não saiam comprando geladeira, televisão, não saiam financiando um imóvel. Porque a taxa de juros alta vai impactar lá o aumento dos juros do financiamento, então aumenta lá o financiamento, restringe o crédito, as pessoas não conseguem mais pegar esse crédito. Com esse aumento da Selic, as pessoas não consomem, o dinheiro fica mais parado, o empresário não vai contratar mais pessoas e assim por diante. Tende a gerar uma queda dessa inflação, tá? Só que, claro, né, a taxa Selic ela é uma dessas variáveis. Ao mesmo tempo, no Brasil hoje, a gente consegue ver um elevado gasto do governo. E esse gasto do governo, geralmente, significa aumento aqui de renda na mão das pessoas, o que também gera aumento da inflação. Então, a gente tem aqui uma balança com dois pesos no momento, no cenário atual, tá? Mas um ponto que é bem importante também sobre a inflação e sobre a taxa de juros, né, que a taxa Selic no Brasil é muito alta, geralmente a gente pensa, por que no Brasil é tão alta, né? A gente tem como base outros países, porque para a gente afirmar que no Brasil é muito alta tem que ter aquela relação com outros países. E vamos usar aqui uma principal economia do mundo hoje, que é os Estados Unidos. Lá a inflação historicamente é muito baixa e, consequentemente, a taxa de juros também é muito baixa. Então notem que aqui tem sempre uma relação direta entre a inflação e a taxa de juros. Um cenário hipotético aqui, para a gente conseguir ter uma taxa de juros menor lá do que dos Estados Unidos, né? E isso também acontece com o dólar, para o dólar também, para o real se valorizar em relação ao dólar, então esse dólar cair, né? A gente teria que ter uma inflação no Brasil menor do que a inflação dos Estados Unidos. O que é quase impossível de acontecer se a gente for analisar os dados históricos, né? Lá hoje a gente está tendo também um período inflacionário e a inflação está em 3%, 4%. Então sempre é muito acima do que a gente encontra aqui no Brasil, tá? Tem uma outra pergunta que o pessoal sempre faz, que é muito importante, né? Tá, mas se é o Banco Central quem manda no negócio da Selic, por que ele não baixa ela na marra, né? Isso já aconteceu, né? Isso já aconteceu no governo Dilma. E a gente teve uma série de consequências depois, acho que fugiria um pouco do tema aqui, mas a gente pode falar melhor sobre isso em outros momentos, já deixa aqui nos comentários. Mas ó, essa pergunta aqui ó, é que na verdade o juro ele é diferente da taxa Selic, né? Inclusive no mercado financeiro tem um negócio que a gente chama de curva de juros, né? É a gente olhar o que os agentes do mercado estão projetando de juros para os anos futuros, para o ano de 26, de 27, 28, 29, aí por isso que o nome é curva de juros, né? A gente faz um gráfico, tem no eixo horizontal aqui o tempo e no eixo vertical tem os níveis de juros que estão sendo projetados. Então no fim do dia o que importa na verdade é a expectativa, é o quanto os agentes do mercado, e aí agentes do mercado são o mercado financeiro, o setor produtivo, o setor industrial, o agro, os investidores individuais, é todo mundo junto, tá? Não é só o mercado financeiro, às vezes o pessoal confunde esse negócio.
Então o que eles estão projetando de juros futuro é a chamada expectativa. E é essa expectativa que ela precisa ter a tal da credibilidade. Então se o governo, por um lado, está gastando um monte de dinheiro, que nem o João estava falando, né? Deteriorando a nossa moeda, e a gente tem esse baita problema de produtividade na matriz econômica, nada nos leva a crer que existe um movimento que vai fazer com que naturalmente esse juro caia. Então não existe essa credibilidade, não tem nada que nos induza a acreditar que o negócio vai mudar para melhor. Então é por isso que não basta só baixar o juro na marra, né? O juro ele tem um nível natural. É como a natureza das coisas, né? É como a pessoa está doente, está com febre. A gente pode tomar um remédio para febre, só que a febre é uma reação natural do corpo. Então, na verdade, a gente tem que buscar a cura da doença e não só tomar um remédio para febre. Né? Essa questão dos agentes econômicos é fundamental, porque às vezes o pessoal pensa que isso aí é a Faria Lima, né? Uhum. A galerinha lá que está engravatada com um coletinho que está mandando no Brasil. Mas não é bem assim, gente. Essa curva de juros que o Thiago comentou, né? Que é o que gera a expectativa de alta ou de queda da Selic, que vai influenciar muito a decisão do Copom, ela é formada principalmente por pessoas, pela economia de verdade, né? Por exemplo, alguém lá do agro, que o agro no Brasil, se você não sabe, geralmente ele é financiado, geralmente tem o que a gente chama de alavancagem para fazer uma produção, para iniciar ali um processo produtivo, pega dinheiro emprestado no banco. E aí, para pagar esse financiamento, geralmente o agro, o que pode ser feito, né? É travar os juros pagos no mercado financeiro. Vai no mercado financeiro e fala, ó, sei lá, tem uma dívida aqui para pagar em 10% ao ano, a Selic está projetada, está em alta para 15%, eu quero travar agora em 10%. Essas operações que são feitas no mercado financeiro, que movimentam esse preço dos juros futuros, é para a economia real. Não são pessoas aqui sentadas na mesa fazendo apostas, como se fosse lá o lobo de Wall Street, tá? Então é a economia real, tá? A gente tem que usar esse embasamento. E tudo que a gente falou até agora falam de questões estruturais, né? A gente falou aqui de inflação, falamos de produtividade, diferencial de juros em relação a outros países, tudo isso é estrutural. Então o Brasil ele tem esse problema de taxa de juros alta por questões estruturais, né? Inclusive isso é outro ponto bem importante. Muito se fala de que o investidor adora a taxa de juros alta, porque 15% ao ano, que é o patamar que nós estamos hoje, está rendendo muito mais do que 1% ao mês, está quase 1,2% aqui ao mês, né? E isso não podia estar mais errado. Tá? O que o investidor, o que a gente quer aqui é uma taxa de juros mais baixa. Por quê? Porque a renda fixa é o que vai render mais, e a renda fixa ela não é produtiva. Quando a gente investe, por exemplo, no Tesouro Direto, a gente presta dinheiro para o governo que vai fazer lá o que quiser com o dinheiro, né? Ele não tem muita regra, tá? Agora, quando a gente investe, por exemplo, em ações, aí o dinheiro vai para o capital produtivo, né? Para as empresas empregarem novas pessoas, abrirem uma nova fábrica em outro estado e assim por diante. Ou então investe numa renda fixa de empresas, né? Uma dívida de empresa que vai fazer a mesma coisa, vai ter essa mesma finalidade. Isso aqui é um capital produtivo de fato. Quando tem uma taxa de juros muito alta, que é o caso de agora, né? As empresas não emitem dívida, porque elas não vão conseguir pagar essa dívida. Uhum. Ou então elas não vão abrir capital na Bolsa de Valores porque elas vão ter um desconto muito grande. As pessoas vão falar, pô, por que eu vou comprar a tua empresa hoje por um valor X se na renda fixa está rendendo X mais 3? Então, não vou investir. Agora, com um cenário oposto, de uma taxa de juros mais baixa, o que significa? Que o dinheiro parado não vai render muito. Então, a gente tem que botar esse dinheiro para rodar, para girar. As empresas vão pensar, putz, quem sabe a gente contrata aqui agora compra aqui uma nova empresa para um novo ramo que é estratégico para a gente. Ou, pô, vamos abrir uma nova fábrica aqui no Nordeste para a gente aumentar a nossa expansão lá na região Norte, não só no Sul. Então, isso sim vai incentivar o mercado de capitais, porque as empresas vão buscar o mercado de capitais para se financiar. E aí vai ter uns juros mais baixos que eles vão pagar na renda fixa, numa debênture, por exemplo, ou vão buscar o mercado de capitais, que é a Bolsa de Valores, para buscar esse capital e ter novos sócios, tá? Isso acontece muito nos Estados Unidos, que é super desenvolvido lá o mercado, e também a estrutura, né, financeira lá já tem taxa de juros mais baixa. Isso tudo ajuda a esse mercado mais competitivo e a evolução do sistema financeiro como um todo. A gente aqui desse lado da mesa quer que essa taxa de juros caia. Não é produtivo para o país que isso aconteça. Então a gente, se fôssemos ser torcedores aqui, a gente não iria torcer para uma taxa de juros alta, não. A taxa de juros alta, ela é um freio de mão, ela é uma âncora na atividade econômica, por causa de toda essa dinâmica aí que ele estava explicando, né? Então não é bom para ninguém.
Na verdade, não é bom nem pro cara que é o tal do rentista, né? O pessoal fala, não, porque o rentista aí é o vilão da história. Vai sentar na sua fazenda, botar os pés pra cima e ganhar dinheiro. Ele até tá fazendo isso, obviamente, né? Tá ganhando 15% sem fazer nada. Então, ele vai aproveitar. Os seres humanos respondem a incentivos. Isso aí é a maior verdade da face da Terra, né? Então, ó, se esse capital, ele tá preguiçoso, ganhando 15% ao ano, se o juro não baixar, ele vai continuar desse jeito. Esse que é o ponto. E isso aí não é só para quem é um grande empresário, só para quem é um grande empreendedor, né? Na verdade é muito pelo contrário. O cara que é um pequeno empreendedor, muitas vezes ele precisa também do capital de giro, ele precisa de dinheiro emprestado para fazer as suas atividades. E também para expandir os seus negócios. Só que com uma taxa de juros nesse patamar, isso aqui que a gente está falando é a taxa básica de juros. A taxa de juros da vida real, principalmente para o cara que está tomando, ela é muito mais alta, é infinitamente mais alta. Uma taxa de juros de capital de giro é coisa de 4% ao mês, num patamar como a gente está falando hoje. Então, a lucratividade dos negócios muitas vezes não sustenta um endividamento com esse custo. E aí é por isso que é esse freio de mão. Todo mundo que tem dinheiro disponível, né, dinheiro sobrando, ao invés de querer empregar ele numa atividade produtiva, vai deixar parado rendendo. E quem precisa de dinheiro emprestado não vai querer tomar dinheiro emprestado porque está muito caro. Então fica sempre essa lenga-lenga, né? Fica esse negócio que não é dinâmico, não é rápido, não é ágil. É sempre uma coisa travada, engessada, burocrática. Isso é uma consequência do juro alto. Um outro paralelo que eu acho que é bacana e encaixa bem aqui, a gente vê muito filme, né? E aí os filmes eles são sempre no cenário norte-americano. E é muito comum a família norte-americana comprar uma casa, ela sai com essa casa seus 25, 30 anos, fazer uma hipoteca de 30 anos e ir pagando, né, durante todos esses 30 anos, chega lá nos seus 50, 60, vende aquela casa já quitada, ganha seu dinheiro para sua aposentadoria e compra uma casa menorzinha, agora que não tem mais filhos, não tem motivo de ter uma casa maior, e essa diferença entre o valor de venda e o valor de compra da nova casa fica a aposentadoria junto com outras aplicações financeiras que tem, né? Isso faz muito sentido no cenário norte-americano, porque a taxa de juros lá para financiamento imobiliário, historicamente, é quase zero, né? É 1 e pouquinho. A mesma coisa vale para carro. Imagina pagar um carro com financiamento de 2, 3% ao ano. Isso não é nada, é quase que de graça no patamar brasileiro, né? Aqui hoje vai financiar um imóvel, que é imóvel, não tem como chegar lá e roubar esse imóvel, né? Mandar para outro lugar. É 13, 14% ao ano. Isso faz com que a parcela fique absurda, comparado com o cenário pré-pandemia, que estava em 6,5% ao ano essa taxa Selic. Então, é difícil de sair novos empreendimentos, é difícil de vender o seu imóvel. Quem está vendendo imóvel agora está baixando o preço pra caramba, porque ninguém consegue comprar. E mesmo quem quer comprar não consegue. Porque para aprovar o financiamento no banco, como a parcela fica muito grande e tem um limite da parcela que pode ser comprometido no financiamento, tem que ter uma renda muito alta. Renda muito alta. Isso tudo é um belo desincentivo. Isso aqui tudo entra no custo Brasil. Tá? Um dos motivos pelo qual a taxa de juros é alta também é o custo Brasil. E aí vai outro vídeo para falar sobre isso. Acho que é isso então, né, João? Agora a gente vai ler um comentário que foi deixado num outro vídeo, se não me engano foi o vídeo número 2 que a gente soltou, que é maravilhoso, tá? É um relato de um inscrito nosso aqui. E agora o João vai ler aqui e a gente vai comentar um pouco em cima disso também. O relato sobre o vídeo 2, que era um vídeo sobre como ficar rico, né? Como enriquecer aos 22 anos. A gente já passou dessa fase, eu e o Thiago, há um certo tempo, mas o foco do vídeo era esse, né? Que veio a pergunta, se não me engano, do Gabriel naquele episódio. E aí a gente teve o seguinte comentário aqui, né, no vídeo. Comprei meu imóvel aos 23 anos e vendi aos 25, porque precisava fazer uma transição de carreira. Não me arrependo, mas concordo muito que isso te prende. Se não fosse a valorização que tive devido ter comprado na planta e conseguido vender rápido, teria perdido uma ótima oportunidade de crescer profissionalmente, e inclusive de hoje poder morar muito melhor. Olha aí, ó. A gente estava falando sobre isso, né? O cara no início da vida, muitas vezes ele compra o imóvel e acaba ficando preso, ficando amarrado, porque é um financiamento longo, ele tem boa parte da renda dele comprometida com aquelas prestações e muitas vezes aquele imóvel lá não é o imóvel que ele quer ficar para o resto da vida. O cara que comentou aqui, ó, ele não fala com essas palavras, mas ele deu sorte, né? Ele deu sorte de conseguir vender e conseguir vender com alguma valorização ainda. Claro. Se ele tivesse dado azar, ele poderia estar preso até hoje. Isso.
Aqui tem várias camadas, né? Ele comprou imóvel na planta. Nem todo imóvel na planta é um bom negócio, né? Pode ser que a construtora não entregue aquele imóvel e aí você fica a ver navios. Mas quando você compra um imóvel, principalmente financiado, 10, 20, 30 anos, que é o que o brasileiro faz na média, você casa com aquele lugar. Você, por exemplo, tem um imóvel de 2 quartos, você é casado. Aí daqui a pouco tem um filho, 2 filhos e o imóvel ficou pequeno. E você está lá abraçado num financiamento que vai ter pago 10% do valor que você pagou era para amortizar o seu saldo devedor. Se for vender aquele imóvel, vai ter nada no teu bolso, tem que fazer outro financiamento para ir para outro imóvel. E essa é a bola de neve que o brasileiro geralmente vive. Vai mudando de casa, vai financiando cada vez a nova casa e aí fica preso nos juros dos bancos, né? Então aqui veio o comentário do seguidor que foi muito bom. Pô, vi que não foi legal o que eu fiz, não fez de novo. Mas ele não falou que fez de novo, né? Já passou aqui 3, 4 anos pelo que eu entendi na mensagem e não fez de novo. Agora provavelmente está morando de aluguel, transição de carreira, talvez tenha viajado, né? Se mudado para poder fazer essa transição de carreira, porque se for para vender imóvel, se mudou provavelmente, né? De cidade, de estado. Então, acho que é o que faz sentido né, nessa faixa de idade, né? Sair comprando qualquer imóvel que vai ficar 2 anos. Mesmo que seja visto. Porque imóvel não é para tu vender. Geralmente se faz bom negócio na compra do imóvel, né? É isso. Não, isso aí é a regra número 1, né? Para fazer um bom negócio imobiliário, tem que comprar bem. Mas isso aí a gente pode falar melhor em outro momento. Pô, que legal. Fico feliz de que faça sentido, né? Isso que a gente tem trazido aqui nos vídeos. É isso aí. Se você tem alguma história como essa aqui, já deixa aqui nos comentários também. Se gostou, curte o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é super importante. Compartilha o vídeo com algum amigo também. E é isso, né, João? É isso, já ativa o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.